A todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade, a atenção de cada um de vocês. Já fui apresentado, mas faço de novo. Sou o Lucas, filho do Alfredo e da Rita, esposo da Camila, membro dessa casa, pai dessas 4 bênçãos aí que Deus nos tem dado. Bom, o paraxá de hoje é a paraxá 39, Rucat, já foi dito, está em Números 19, 20 e 21, e o primeiro versículo de Números 22. Haftará, Brit Hadashá. Bom, temos, como é de costume, essa paraxá, ela possui aí várias atividades que se decorrem ao longo desses 3 capítulos. Primeiro, a gente tem informações sobre o regulamento, sobre o sacrifício da novilha vermelha. Era um sacrifício específico que acontecia apenas uma vez por ano. As cinzas dessa novilha vermelha eram utilizadas para purificar o povo. O autor de Hebreus, ele faz uma midrash relacionando essa novilha vermelha com Yeshua, que as cinzas dessa novilha eram utilizadas para purificar o povo, assim como Yeshua purificava. Então, é bem interessante. A gente não vai trabalhar esse assunto aqui hoje, mas se você não conhece essa história, leia a história da novilha vermelha e depois leia em Hebreus. Não tem aqui, eu passo para vocês depois. Eu não lembro o capítulo de Hebreus, mas o autor de Hebreus, ele faz essa relação entre a novilha vermelha e o sacrifício de Yeshua. Bom, vai tratar sobre leis, sobre pureza em relação ao cadáver. Você não podia tratar o cadáver de qualquer jeito, tinha todo um rito para encostar, lidar com o cadáver. Em hipótese alguma, é inimaginável um sacerdote tocar num cadáver, a não ser em casos muito específicos. Que dirá enterrar esses cadáveres dentro do templo? Tampouco enterrar os fundos da congregação, como é a prática, né, de que o cristianismo, vários aí adotaram, e está lá, guarda os restos mortais na própria congregação. Abominação para a Torá fazer isso. Isso está tratado nessa porção. Ela também passa pela morte de Miriam, né, que foi uma morte natural, a irmã mais velha de Moisés. A gente tem nessa porção o episódio das águas de Meribá, que a gente lê todo o Shabat, né? Se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia da tentação do deserto. Este episódio do que foi as águas de Meribá, quando Moisés fere a rocha, também está nessa porção. Tem o anúncio da morte de Arão, ele passando para os filhos dele a função de sacerdote. A gente tem também outro evento bem interessante, que é por conta de uma série de murmurações, Deus envia para o meio do acampamento do povo de Israel serpentes, e essas serpentes começam a picar o povo, e Moisés intercede, Deus manda que ele faça uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste, e todo aquele que fosse picado por uma serpente, ele olharia para a serpente de bronze e não morreria, ficaria sarado. O relato desse acontecimento também faz parte dessa porção. E durante toda a porção permeiam relatos. A gente lembra que o povo de Israel, há 2 semanas atrás, foi olhar a terra, os espias voltaram com um mau relato, então eles chegaram na beira e retornaram. Então eles ficaram ali peregrinando, por perto, passando, enfim, iniciaram a peregrinação. Então nessa porção a gente vai ver que a gente tem presente nela, em vários momentos o povo de Israel deseja passar por uma determinada terra, esse pedido é negado. Ele fala, eu não vou beber sua água, não vou colher suas frutas, se assim eu fizer eu pago, eu só quero permissão para passar pela terra. Ninguém deixou, ninguém deixava. Aí quando isso não acontecia, por vezes o povo recuava, por vezes eles foram atacados, ou independente do que aconteceu, sempre que ocorria a batalha, o povo de Israel vencia. Então, eles não quiseram tomar a terra, mas isso não impediu eles de terem que pegar em armas, porque eles foram atacados pelo povo de Canaã. Nessa porção tem pelo menos 3 ataques aí, 3 batalhas, em 3 batalhas em momentos distintos, e eles obtêm a vitória, sempre com um poder sobrenatural, um fortalecimento de Deus. Abaixa o ganho um pouquinho, eu acho que está reverberando. Bom, eu conversei com o Rocha Francisco,
despeito do que diz a Torá, todo o texto da Paraxá essa semana, que são todos esses acontecimentos, são também riquíssimos ensinamentos, eu pedi para ele para fazer uma ministração especial com os senhores hoje, fugindo um pouco do texto dessa Paraxá, tá ok? Ele falou que não teria problema, então eu trago para vocês alguns estudos sobre as mitzvot, sobre os mandamentos. Mitzvah no singular, mitzvot no plural. Para que eu conduza de maneira um pouco mais direcionada, deixa eu perguntar se a gente tem visitante aqui hoje. Eu queria saber, só um sinalzinho aí, se todos são membros dessa casa. Mais alguém? Tá ótimo. Obrigado. Ótimo. Por quê, gente? A gente vai percorrer esses objetivos aqui hoje, esses 4 objetivos. A gente vai identificar a relação entre luz, boas obras e mandamentos. Vamos descrever as principais informações sobre mitzvot, que é a tradução de mandamentos. Mandamentos é a tradução de mitzvot. Vamos exemplificar mandamentos positivos e proibitivos descritos na Torá. E se a gente conseguir, a gente descreve 4 níveis de preparação do homem pela Torá. E quando eu pergunto se a gente tem visitante ou não, porque eu vou fazer algumas afirmações aqui. Então eu peço licença para vocês, porque o meu intuito hoje não é convencê-los daquilo que a gente vai mostrar. Eu pensei bastante naqueles irmãos que estão vindo de outras congregações ou que se converteram há pouco tempo e traz toda uma bagagem histórica de aprendizado de que a lei passou, de que mandamentos que tem que se cumprir ou são mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo, ou quando muito, atenção aos 10 mandamentos. E nessa casa a gente está sempre falando, vamos cumprir a Torá, vamos obedecer a Torá, os mandamentos. Eu quero clarear um pouquinho o que é isso. Mas, previamente, cabe aí uma série de estudos no convencimento e para a gente conseguir mostrar por que é que nós entendemos, comunidade messiânica, nós entendemos que temos que cumprir os mandamentos. Temos que cumprir as mitzvot. E isso eu vou pular hoje. Eu não farei esse estudo, ok? Eu tenho certeza que o Francisco tem trabalhado isso. Nós vamos trabalhar em outras oportunidades. Então, a gente tem que partir do princípio hoje. Eu vou colocar para vocês, assim a comunidade messiânica, e essa casa não é diferente, assim nós acreditamos, ok? Então, eu vou tentar apontar para isso daí. Pastor Zé, por favor, esteja livre, se eu falar alguma coisa diferente. Roberto, qualquer um dos irmãos, volto a dizer, nós não vamos discutir, mas se quiserem fazer contribuição nesse sentido, fique plenamente à vontade. Vou ler o texto de Mateus 5, 16 a 20 com vocês, para a gente iniciar. Tá na tela, então podem acompanhar. Assim, Yeshua falando, tá ok? Jesus falando. Assim, que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas obras que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Versículo 19. Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma, será chamado maior no reino dos céus. Pois eu vos digo, a menos que sua justiça seja muito maior que a dos mestres da Torá e dos fariseus e escribas, dos mestres da Torá e dos prusim, vocês não entrarão no reino dos céus. Deixa eu contar uma história, porque eu falei, eu não vou trabalhar no convencimento, mas eu vou colocar somente 2 textos para a gente alinhar isso e falar assim, não cremos nisso. Eu andei escutando algumas palestras de alguns pastores
conversando com alguns irmãos católicos, evangélicos, de uns meses para cá, e realmente me incomoda como que está distante do entendimento que nós, congregação judaico-messiânica, temos desses textos sobre os mandamentos. Conto uma história para vocês. Um argumento que existe é: Yeshua já cumpriu a Torá, toda a Torá, então eu não preciso cumprir. Eu escutei muito esse argumento nas últimas semanas, conversando com alguns irmãos fora da congregação. Então eu uso um exemplo. Vamos falar a respeito do Código de Trânsito. Suponha que eu seja um motorista pé de chumbo, corro. Não só corro, como gosto de dirigir alcoolizado. Sempre furo o sinal, eu sou um péssimo motorista. Existe o Código de Trânsito para que ele me delimite. Às vezes eu tomo uma multa, às vezes vai somando ponto, às vezes eu obedeço, às vezes não, perco minha carteira, faço aula de novo e volto a cometer as infrações do Código de Trânsito. Recorrente naquilo ali. Vamos supor que o pastor Zé pegue o carro dele, saia daqui e faça uma viagem lá para Roraima, vá e volte. Perfeitamente. Sempre no limite de velocidade. Ele não faz nenhuma ultrapassagem inadequada. Bebida e volante, nem pensar. Ele cumpre todas as paradas regulamentares, estaciona no local perfeito, não esquece uma seta. Ele cumpre o Código de Trânsito perfeitamente. Qual a lógica em dizer que, já que ele cumpriu, eu não preciso mais cumprir? Não existe. Quem acredita nessa lógica, para mim chega a ser um negócio irracional. Você dizer que porque alguém cumpriu, eu não preciso mais cumprir. Eu posso até olhar para o pastor Zé e falar assim: poxa, que exemplo. Preciso me aproximar dele. Preciso aprender com ele. Mas o fato dele ter cumprido essa lei não me desonera de cumpri-la, e você não encontra isso na Bíblia. Tá ok? Vamos voltar aqui para o texto. Quero contar uma outra história antes, perdão. O Talmud, documento antigo, traz uma história de um rabino chamado Hillel, que é avô do rabino Gamaliel, aos pés de quem Paulo foi criado. A gente encontra, né, na Bíblia, no Novo Testamento, que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era neto desse Hillel. Conta uma história que chegou um pagão e falou assim: me converta para o judaísmo, desde que você consiga me ensinar a Torá, enquanto eu fico em pé, sobre um pé só. Se você conseguir me ensinar a Torá, enquanto eu me equilibro num pé só, eu vou me converter ao judaísmo. Hillel chegou para ele e disse o seguinte: não faça com o seu próximo aquilo que você não quer que faça com você. E isto é toda a Torá. O restante é interpretação. Vá e estude. Muito semelhante ao que Yeshua falou, né? Uns 50 anos depois. Se essas datas aí estiverem certas. Yeshua falou de forma invertida, né? Em vez de não fazer, ele falou: faça aquilo que você quer que faça com você. O fato é o seguinte: a Torá nunca foi peso. Interpretada pelos judeus, sempre houve graça na Torá. Então, uma das afirmações que eu faço aqui agora com vocês: qualquer interpretação que você ouviu ou que você faça quando lê um texto do Novo Testamento que te leve a pensar, ou alguém te diga a lei é ruim, ou isto passou, saiba que esta não é a interpretação da comunidade messiânica. Isso foi inventado séculos depois por papas católicos, por filósofos gregos, misturando filosofia grega com o texto da palavra dos profetas e deturpando aquilo que Yeshua entendeu. Então essa é a primeira afirmativa que eu faço com vocês. Se ao lerem um texto, principalmente de Paulo, que às vezes é meio confuso, e vocês acharem que aquele texto ele está falando mal da Torá, pare e fala assim: opa, eu preciso estudar. Deixa eu conversar, procurar fontes que vão me explicar isso daqui. E se você for procurar fontes tradicionalmente cristãs, eu te digo, eles vão confirmar que estava falando mal da Torá. Isto não existe.
Isto não existe. Você pode até resumir a Torá em mandamentos, como amar a Deus acima de todas as coisas, fazer com o seu próximo aquilo que você quer que faça com você, mas isso não anula os outros mandamentos que a Torá traz para a gente. E é sobre eles que eu quero trabalhar hoje com vocês. Nesse texto que a gente leu agora, de maneira bem rápida, como podemos fazer a nossa luz brilhar? Que foi o que Yeshua falou, que brilhe a luz de vocês. O próprio Yeshua responde, façam as boas obras. Quais são essas boas obras? Está no texto que a gente acabou de ler. Não abolir a Torá. Por que ele não veio abolir a Torá? Ele está falando que nós temos que brilhar a nossa luz fazendo boas obras. E, em sequência, ele fala assim, não penseis que eu vim abolir a Torá. É um texto só, é o mesmo discurso. Façam boas obras para que a luz de vocês brilhe. Não penseis vós que eu vim abolir a Torá. Por quê? Como que eu não vim abolir a Torá? Cumprindo os mandamentos. E aquele que não cumprir os mandamentos será o menor no reino dos céus. E aquele que cumprir os mandamentos será o maior no reino dos céus. Então, isso, para mim está claro. Qualquer um que ouviu na Judéia as palavras de Yeshua quando ele estava falando, não tinha dúvida de que Yeshua estava falando das mitzvot, dos mandamentos da Torá. Aí, essa deturpação de que não, ele está falando de um mandamento novo, ele está falando de uma lei nova. Gente, isso não existe, tá ok? Volto a dizer, não estou aqui para convencer vocês, eu estou fazendo afirmativas de como a comunidade messiânica interpreta esses textos e nós não somos diferentes. Quero ler mais um texto de Yeshua e depois a gente entra propriamente dito nos mandamentos. Yeshua disse em João 3, 19 a 21. Este é o juízo, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas em vez da luz. Por quê? Yeshua falando, né? Pois suas ações eram ímpias. Quem faz coisas más, odeia a luz e a evita, para que as suas ações não sejam expostas. Mas quem realiza o que é verdadeiro, se aproxima da luz, para que todos possam ver que as suas ações são realizadas por meio de Deus. Paulo, em Romanos 3, deixa claro para que Deus deu a Torá. Para trazer luz aos nossos pecados. Se eu não tivesse o código de trânsito, para me dizer que se eu dirigir alcoolizado, exceder o limite de velocidade, que eu tenho que cumprir o limite de velocidade, eu não saberia que eu estaria fazendo aquilo errado. Então, o código de trânsito ele é importante para trazer luz e trazer informação para mim. Quando eu não quero abrir mão de dirigir alcoolizado, quando eu não quero abrir mão de dirigir com uma velocidade compatível com a via, é melhor para mim que eu esteja em trevas. Se eu quero viver como as nações pagãs, se eu quero viver sem regramento, se eu quero viver sem noções de civilidade dadas por Deus, é melhor que eu não tenha Torá. Porque a Torá serve para mostrar para mim como nós somos pecadores. Porque ela me dá parâmetros que eu tenho que seguir. E se eu não quero seguir esses parâmetros, aí eu faço o quê? Fecho os olhos. Odeio a luz e evito a luz. Eu prefiro não ouvir, eu prefiro falar que esses mandamentos não existem, e assim a igreja tem feito séculos e séculos, privando as nações, privando a comunidade cristã como um todo, da beleza que são os mandamentos da Torá. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, a beleza desses mandamentos. Então, ao longo de séculos, a igreja tem desempenhado um papel de esconder essa luz, de esconder a luz que é a beleza desses mandamentos, que nos trazem informações de como nós temos que nos comportar. Bom, desse primeiro objetivo, identificar a relação entre luz, boas obras e mandamentos, faça essas 3 afirmações com vocês. Toda vez que você lê na Bíblia, principalmente no Novo Testamento lá, estar na luz
E estar na luz significa fazer boas obras. Você não fica na luz, sentado no seu quarto, estudando e orando, ou escondido dentro de um mosteiro. Para você andar na luz, você precisa fazer boas obras. Volto a dizer, este entendimento é o entendimento de todos que estavam ouvindo as palavras de Yeshua. E é o entendimento de um judeu hoje que lê as palavras de Yeshua. Tanto que nós temos diversos relatos de judeus que se convertem após lerem o Novo Testamento. Porque eles passam a falar assim, ai, não é isso que o cristianismo está pregando. E ele começa a conhecer Yeshua pelo que ele está lendo, e não pelo que, ou convivendo, a experiência que Deus dá para ele, e não pelo que ele tem ouvido do cristianismo. Então, estar na luz implica em fazer boas obras. Fazer boas obras. Fazer boas obras quer dizer cumprir os mandamentos. Fazer boas obras quer dizer cumprir os mandamentos. Via de regra, quando se fala em mandamento, o autor se refere a mitzvah. Sempre que nós lermos o Novo Testamento, falando de mandamentos, ele está se referindo a não outra coisa que não seja as mitzvot, os mandamentos prescritos na Torá. Tá certo? Então, de novo, isso é uma afirmativa que eu estou fazendo com vocês. A gente tem uma tendência de ler mandamento e desconectar isso da Torá. Estou afirmando para vocês que não. Isto se refere a mandamentos entregues pela Torá. Tá. Passa para mim, que não, agora não quer ir não. Bom, informações gerais sobre o que é mitzvah. Acho que passou mais de uma aí, não? Ah, não, tá certo, perdão. Outra afirmação que eu faço para vocês. Lei de Deus, lei de Cristo, lei de Moisés, lei. Quando você lê isso na Bíblia, aí eu digo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, não tem outra coisa que esteja se referindo a não a Torá. Essas interpretações contrárias, essas interpretações de que lei de Cristo é uma coisa, lei de Moisés é outra, lei de Deus é outra, isso são interpretações criadas séculos depois que os apóstolos escreveram as cartas deles. Tá bom? Não ache que foram outras leis inauguradas. Essa lei é uma só. E que lei é essa, gente? Quando a gente fala que essa lei é uma só, essa lei é a Torá. E eu digo para vocês, o que é a Torá? Bom, a gente tem referências para a Torá, quando a gente ouve a palavra Torá, ou quando a gente lê a palavra lei, porque na maior parte das Bíblias ela está traduzida como lei, e não como Torá. No texto, toda vez que você lê lei na sua Bíblia, toda vez não, quase todas elas, está escrito se referindo a Torá, e no texto original está escrito Torá. Tem algumas divergências, algumas exceções, por exemplo, quando fala lá em Esther, que fala do decreto do rei, quando eles estavam lá na Pérsia, a lei que não pode ser revogada, a lei dos persas não pode ser revogada, quando ele deu o decreto autorizando a Ramã destruir os judeus. Aí essa lei não se refere a Torá, mas quase que a totalidade das outras vezes, fora desse contexto babilônico, quando Israel lá estava, falando de leis dos reis das suas terras, no texto original se refere a Torá. E o que é Torá? Torá, a gente pode entender Torá como sendo os mandamentos. Ora, a palavra Torá se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia como um todo, que é o Pentateuco. Ora, a palavra Torá se refere ao Pentateuco mais a tradição oral, que nós temos pouco contato, mas vez por outra a gente tem trazido algumas informações nessa casa. Por exemplo, essa história que eu contei de Hilel, em que ele estava num pé só, isso faz parte da tradição oral. Pentateuco, mas a tradição oral. E num sentido mais amplo de todos, quando se fala de Torá, Torá é todo o Taná. O que é o Taná? É o Antigo Testamento, né? É um acrônimo de Torá, os profetas, eu não sei em hebraico agora os termos, mas Taná é um acrônimo, né? São as iniciais dos profetas, dos
da Torá, dos profetas, dos escritos, e tem mais uma. Então, é juntas e fala-se Taná. Esse termo Velho Testamento é um termo igualmente que não foi usado por Yeshua, não foi usado por nenhum dos apóstolos, você não vê isso em lugar nenhum da sua Bíblia. Isso foi, novamente, criação feita pelo cristianismo, séculos depois que Yeshua passou aqui em vida. Então, num sentido mais amplo, quando se fala Torá, a gente está querendo mencionar todo o Taná. Por fim, Torá, a palavra Torá, ela quer dizer estudo, ensino. A palavra Torá quer dizer ensino. Então, ela é usada também para outras coisas, que não só os mandamentos, o Pentateuco mais a tradição oral, e o Taná junto com a tradição oral. Porque a palavra Torá quer dizer ensino. Por que eu estou falando isso para vocês? Veja bem, eu estou afirmando que quando você lê no Novo Testamento, lei de Moisés, lei de Deus, mandamentos, está remetendo à Torá. Quando está remetendo à Torá, por vezes, vai estar se remetendo a mandamentos, ao Pentateuco, à tradição oral, ou a todo o Taná, mais a tradição oral. Tá certo? Está um pouco pesado, eu estou tentando correr um pouco, mas eu não quero não fazer essas afirmações com vocês. Eu volto a dizer, eu andei escutando algumas coisas e isso até me entristece. Palavras do tipo, isso passou, por que vocês estão preocupados com isso? Esse negócio de mandamento agora, é no máximo os 10 mandamentos. Gente, e não é assim. Não é assim. Por favor, Roberto. A base maior que o cristianismo usa para asseverar essa expressão que tudo já foi cumprido em Yeshua, é o que está escrito em João 13, versículo 34, que diz assim: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Quando você lê esse versículo, a primeira coisa que vem à sua cabeça é de que é um novo mandamento. Aquilo que estava para trás é velho e o que eu vos dou é um novo ensinamento. Mas quando você se reporta ao original, você vê aqui que a expressão no original, ela traz um sentido de nova interpretação da Torá. Era uma nova interpretação até mesmo para os fariseus e doutores da lei, que conheciam a Torá. Como você disse, Hillel, Yeshua, muitas vezes, as expressões de Yeshua eram da casa de Hillel, eram semelhantes à da casa de Hillel. Então, quando Hillel falava essas coisas, é porque já tinha aquela concepção. Então, quando Yeshua vem falar aqui que eu vos dou um novo mandamento, ele não, no original não está eu vos dou um novo mandamento, está eu vos dou uma nova forma de interpretação do mandamento. É diferente de você trazer um novo mandamento. Roberto, doutor Gotardo, advogado, eu quero dizer o seguinte: desde quando um mandamento novo acaba com todos os outros que estão por trás dele? Mesmo que o texto tenha sido esse, Roberto, mesmo chegando a gente com essa tradução, da onde que se tira que um mandamento novo acaba com todos os outros que estão antes dele? Isso não tem lógica. A lei, constantemente, ela é alterada. Você vai acrescentando artigos numa lei, você vai acrescentando, enfim, novas diretrizes naquela lei. Ela pode até ser revogada, ser alterada, porque vamos supor que uma lei nova venha alterar uma lei anterior. Ela pode. Só que o que Yeshua estava falando aqui não era isso. No sentido, no original pelo menos, está escrito dessa forma. Era no sentido de trazer nova interpretação. Por quê? Porque a tradição judaica, ela entendia do amor, mas não praticava o amor como deveria ser praticado. Então, por isso que Yeshua veio falar, eu trago uma nova interpretação do que eu quero dizer que é o amor. O amor não é isso que vocês estão praticando. É uma nova interpretação.
é para dizer que eu sei mais que o Roberto, não, gente. É contribuição. Uma rádio da nossa cidade, nesta semana, alguém fez uma pergunta ao locutor: quantos são os mandamentos? Você vai? Então vou deixar para você. Então vai. Ainda bem que... É o slide depois desse aqui, pastor. Segura aqui. É depois desse. Então, gente, o que é uma mitzvah? Essa interpretação aqui, ó, é a interpretação rabínica. O que é um mandamento? O que é isso daí? Mais do que uma boa ação, olha lá, hein? O termo boa ação não sou eu que estou colocando, não. Isso aqui é consenso. Quem escreveu isso foi Maimônides, eu vou falar dele, no século 12, 13. Mais do que uma boa ação, é uma ação divina. São as regras do reino dos céus, dadas a nós por intermédio de Moisés. O mandamento é mais do que uma boa ação, é uma ação divina, porque não é uma ação que eu quero, é a ação que Deus falou assim, ó, faça isso. Ao cumprir uma mitzvah, estamos nos unindo com Deus e transformando este planeta e todo o universo numa moradia para o Altíssimo. O cumprimento das mitzvot pode ser encarado como a razão de existirmos. Repito, quem escreveu isso aqui, a gente pode até ter uma surpresa o dia que nos encontrarmos lá no mundo vidouro. Mas quem escreveu isso daqui não foi cristão, foi Maimônides, um rabino super renomado, a gente vai falar dele. E olha a interpretação. Por que eu estou fazendo questão de mostrar isso daqui? É porque a gente tem que seguir esse rabino? Não, não é isso. É porque eu quero mostrar para vocês que as pessoas que ouviram as palavras de Yeshua, as pessoas que, os apóstolos, quando escreveram as cartas deles, qual era o pensamento da cabeça deles? A cultura de que eles vinham? Era essa cultura. Era a cultura de que boa ação é mandamento, de que os mandamentos, que são as mitzvot, de que o cumprimento das mitzvot transforma essa terra em que a gente vive num universo, esse universo numa moradia para o Altíssimo, que a razão de nós existirmos é o cumprimento dessas mitzvot, e que Yeshua veio, aí digo eu, e dizem os apóstolos, veio exatamente para nos capacitar e nos dar novas interpretações para que nós conseguíssemos cumprir esses mandamentos de maneira adequada. E não como vinham sendo cumpridos superficialmente, porque cumprir isso superficialmente nunca foi a vontade de Deus para ninguém. Nunca foi. Então, quando a gente ouve cristãos falando, esses mandamentos passou, não produziu nada, mentira. Estavam fazendo sim de maneira errada, e Yeshua atrás falando assim, ama do jeito que eu estou mostrando que tem que amar. Mas a forma de receber e ler os textos do Novo Testamento, está aqui. A forma nesse contexto em que ele foi escrito, esse contexto de cultura judaica. Bom, Maimônides, aí agora eu pego aqui, pastor, quantos são os mandamentos. Maimônides, também conhecido como o nome dele completo, Rabi Moshe ben Maimon, ou Maimônides, ou também conhecido como Rambam. Eu falo porque você pode encontrar isso em algumas literaturas. Ele viveu no século XII, 1135 até 1204. Esse camarada, esse rabino, ele foi o primeiro, ele não foi o primeiro, mas ele foi um que resolveu descrever todos os mandamentos que estavam escritos na Torá. Escrever, fazer um comentário e escrever como que se cumpria aqueles mandamentos. Antes dele, alguns fizeram, depois dele outros fizeram. Ele critica alguns que fizeram antes dele, falaram que não foi bem feito. E a obra de Maimônides sobre os mandamentos que estão na Torá é até hoje a mais aceita no mundo judaico. Plenamente aceita. Essa obra chama Sefer HaMitzvot. Vamos lá. Eu menti, Zé, era outro slide ainda, que é esse. Quantas são as mitzvot faladas por Deus no Monte Sinai? Quantas são? O que é isso? Que a gente está aqui sempre falando, mandamentos, quantas são? Onde que estão elas? O Talmud traz só
a informação. 613 foram os mandamentos nos entregues a Deus por Sinai, mas ele não detalha esses 613. Então, em cima desses 613, é que os rabinos se debruçaram, coisa e tal, e falaram assim, está aí os 613 mandamentos, são esses aqui, eu vou trabalhar algum com vocês, vou apresentar algum para vocês aqui, da forma como ele é apresentado na Torá. A tradição traz o seguinte: a soma dos mandamentos que nos foram ordenados por Deus, conforme consta no rolo da Torá, é de 613. Deles, 248, correspondentes ao número de membros do corpo humano, são mitzvot AC, são mandamentos. Faça isso. Ande de tal forma. Faça. É uma ação sua positiva. Mandamentos AC. 365 correspondem aos dias de um ano, são as mitzvot leotahase, são proibições. Não faça isso, não faça aquilo. Esse número 248, essa interpretação, primeiro, de números de dias e números de membros do corpo humano, é uma expressão talmúdica, bem antiga. São 603 mandamentos, 248, 365, isso é de antes de Yeshua. 248, eu aprendi na escola que a gente divide o corpo humano em cabeça, tronco e membros. Então não é 248. 248 sai, Maimônides era médico, tá? Então ele conhecia alguma coisinha também. Sai do número de ossos somado com o número de partes do corpo humano. E o entendimento é como se cada parte do seu corpo falasse para você assim: cumpra um mandamento. Este é um entendimento pacífico também. Quando fala que 365 são as proibições, é como se em cada dia falasse para você: não cometa essa transgressão. Aí, 20 séculos depois, a gente inventa uma pulseirinha e escreve: por hoje não. Quem já viu essa pulseirinha? Poxa, será que eu estou velho? Já viu. Num contexto bem específico. Por hoje não. É adotado para por hoje eu não vou usar droga. Por hoje eu não vou beber mais. Um grupo de jovens para trás, isso virou moda por conta dos Estados Unidos. Eu usei essa pulseirinha quando a gente estava na Renascer, lá com meus 12, 13 anos. Por hoje não. Aí vinha até as iniciais. O que você faria? O que Jesus faria? Tudo daí. Porque a cada dia você fala assim: hoje eu não vou cometer esse erro. Hoje eu não vou cometer esse erro. Isso aqui é de antes de Yeshua. Já estava lá, esse entendimento. Existem outros mandamentos, além dos 613 entregues na Torá. Existem outros. Esses outros mandamentos, eles são interpretados como cerca da Torá. Para que você não transgrida um mandamento, você cria um mandamento prévio. Um exemplo rápido. Estava lá em casa, um bolo em cima da mesa. Maria Rita, não coloca a mão no bolo. Aqui o bolo, né? Maria Rita, não coloca a mão no bolo. Aí ela está bem assim. Maria Rita, não coloca a mão no bolo. Não, pai, eu não vou colocar. Aí o Noá dá um grito, esbarra nela. Tuf, o que ela faz? Enfia os dedos dentro do bolo. Ela quis enfiar os dedos dentro do bolo? Ela não queria. Mas o que ela estava fazendo com a bendita da mão colada no bolo? Só esperando. Então, existem alguns mandamentos que não foram dados pela Torá, que foram dados pelos rabinos posteriormente, que eles falam, vou trazer para esse exemplo aqui. Quando estiveres com um bolo em cima da mesa, cuida para que a sua mão esteja dentro do bolso. Por quê, gente? É pecado eu estar com a mão aqui, ó? Eu estou transgredindo o mandamento da Torá? Não, não estou. Mas ficar com a mão aqui perto desse bolo me deixa muito perto de cometer uma transgressão. Então, os rabinos criaram outros mandamentos para que funcionasse como uma cerca para a gente não transgredir a Torá. Então, muito do que a gente ouve e que a gente cumpre nas nossas festas, que a gente cumpre a cada Shabat, algumas tradições que a gente guarda aqui, são mandamentos que nos foram entregues não pela Torá, mas pelos rabinos, para que a gente se aproximasse da Torá e não corresse o risco de transgredir a Torá. Vou te dar um exemplo, Lucas. Já que você está dando um exemplo,
Vou dar um exemplo dentro da Torá. Eu vou passar de meio-dia. Não tem problema, não. Vou dar um exemplo dentro da Torá. Talmud, a tradição oral, não vou falar o Talmud, a tradição oral, ela proíbe o judeu não come estrogonofe. Não come. Carne misturada ao leite. Porque existe um mandamento na Torá de que não se pode, olha só, o mandamento é esse, não se pode pegar a carne do bezerro, e misturar ao leite da mãe. O mandamento é esse. Não se mistura a carne do bezerro ao leite da mãe. Aí, o que a tradição oral fez? Para não incorrer em errar, né? Não chegar a misturar, ele diz, a tradição oral traz como assim, que não se pode misturar leite com carne. Você não tem como ter certeza de que o leite não é da mãe? Justamente. Agora, o mandamento não foi esse. E há um ditado no meio judaico, que isso é um conto, que diz assim que Moisés teria chegado para Deus e falado assim: Deus, para que não venhamos a errar, vamos colocar esse mandamento assim, não misturar carne com leite, para que não venhamos a errar. E Deus falou com Moisés bem assim: Moisés, escreva como eu te falei. Né? Quer dizer, há algumas tradições que são excessivas, né? Então essas tradições são excessivas porque é justamente isso que Lucas está falando, porque está cercando a Torá, está cercando aquele mandamento. E detalhe, quando Yeshua critica os mestres da Torá, atenção, hein, gente, ele não está criticando os mandamentos, ele está criticando exatamente que algumas dessas cercas impõem peso demais. Ele não está criticando os mandamentos da Torá, ele está criticando alguns mandamentos que foram dados depois como cercas à Torá. São bons também? Na intenção são, claro que são. Você guarda a mão no bolso, porque você vai acertar o bolo se você ficar com a mão ali perto. Agora, uma pessoa mais educadinha também, né? Você não precisa mandar ela botar a mão no bolso. Um adulto, ele não vai ficar com a mão ali perto do bolo para correr o risco. Mas fica na beira da taça, né? Aí derruba o copo. Lá em casa tem, toda semana alguém derruba um copo. Por fim, existem na Bíblia conselhos, que também não são mandamentos, nem rabínicos e nem da Torá. Onde a gente encontra a maior parte de conselhos na Bíblia? Tem um livro que é só de conselhos. Provérbios. São mandamentos? Não fazê-los você transgride? Não. Mas se você seguir aqueles conselhos, você tem grande chance de conseguir não transgredir nenhum mandamento da Torá. E de cumprir os mandamentos que a Torá fala para você, faça. Os mandamentos positivos, os 248 mandamentos positivos. Espaço-tempo. Também aqui uma afirmação, simples e rasteira. Nem todos os mandamentos dos 613, digo eu agora, que nos foram dados através de Moisés, na Torá, nem todos eles a gente cumpre hoje. Eles demandam uma necessidade de espaço e de tempo. A gente já ouviu o Rabino Shula ensinando isso em alguns momentos, aqui em Vitória, com certeza. E Yeshua cumpriu todos os mandamentos da Torá? Não. Por que não? Porque tem mandamento que era só para mulher. Tem mandamento que é para parturiente aqui. Ele não cumpriu esses. Tem mandamentos específicos que era para o sacerdote que estava cumprindo o serviço no templo. Ele não cumpriu todos os mandamentos, os 613. Ele não era casado, tem mandamento para marido, tem mandamento para pai. Ele não cumpriu esses. Ele cumpriu aqueles que ele tinha que cumprir, referindo-se aos 613 mandamentos entregues a nós pela Torá, por Moisés, pela Torá. Tá bom? E ainda hoje,
nós não cumprimos todos porque algum deles não cabe mais. Não cabe mais porque não tem templo, não cabe mais porque Yeshua reformulou o sacrifício. Então tem uma série de mandamentos sacrificiais que não cabe mais cumprir. Você não vê ninguém oferecendo animal, degolando animal hoje. Toda essa lei sacrificial, Yeshua reformulou isso. Também não tem templo. Então algumas coisas não cabem. Mas todos os mandamentos, aí afirma agora de novo, todos os mandamentos que nos foram entregues pela Torá, através de Moisés, todos guardam um princípio e atrás desse princípio tem a vontade de Deus. Assim esta casa e assim a comunidade messiânica interpreta. Atrás de cada um desses mandamentos tem a vontade de Deus. E Yeshua falou que a boca fala o que, gente? O coração está cheio. Como é que Moisés recebeu essa Torá? Falada. Deus ditou a Torá para Moisés. O coração de Deus estava cheio de quê? Só de amai-vos uns aos outros e acabou? Gente, não é assim. Atrás do texto da Torá tem o princípio daquilo que Deus espera da gente. Deixa eu correr, que eu não quero parar aqui ainda. Faço questão de mostrar esses exemplos, que é o que eu quero realmente trazer para vocês. Então agora, eu vou trazer 6 exemplos de mandamentos positivos e 6 exemplos de mandamentos proibitivos, tá bom? Do que está na Torá. Por quê? Uma das falas que eu ouvi, falou assim, qual a lógica de ficar guardando esse mandamento retrógrado, essa coisa velha e passada, Jesus já acabou com isso. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, 6 positivos e 6 proibitivos. E eu quero que vocês analisem com vocês, cadê a coisa retrógrada nesses mandamentos? Cadê aquilo que é velho e ultrapassado nesses mandamentos que estão na Torá? E apresento eles da forma como Maimônides apresentou lá no século XI, tá bom? Então, o primeiro mandamento positivo, vou trazer 6 positivos, essa numeração não é minha, essa numeração é de Maimônides. Quando eu coloco lá, o mandamento positivo 1, é o primeiro mandamento da lei da Torá. Crer em Deus, saber que Deus existe. Aí ele fala, da onde saiu isso na Torá, do texto? Eu sou Hashem, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, ao ler esse texto, os rabinos inferiram, falaram assim, este é um dos 613 mandamentos, com base nesse texto de Êxodo 20, nesse trecho do texto de Êxodo 20. O 6º mandamento, apegar-se aos sábios, como forma de apegar-se a Deus. Lá na Torá está escrito o seguinte, em Deuteronômio 10, 20. Ao Eterno teu Deus temerás e a Ele servirás, dele te aproximarás. O que os rabinos fizeram? Como que eu me aproximo de Deus? Na prática, ali, no vamos ver. Como que eu me aproximo de Deus? Apegando-se aos sábios. O que é isso? Fique perto de pessoas que contribuam com você. Faça negócio com os sábios. Aí eu leio o que Maimônides escreveu. O mandamento de juntarmos-nos e associarmos-nos com homens sábios deve estar sempre em sua companhia, unindo-nos a eles, a seguir seus caminhos através de todas as formas possíveis de companheirismo, comendo, bebendo, fazendo negócios, com a finalidade de assemelharmos-nos a eles quanto às suas ações e de acreditar nos seus princípios verdadeiros expressos através das suas palavras. Anda com porco e você vai comer farelo. Olha um detalhezinho aqui na forma de interpretar esses mandamentos. Então, eu preciso me apegar a Deus. A tradição traz que para se apegar a Deus, você se apega aos sábios. Se eu radicalizo isso, o que acontece com o pecador? Eu nem chego perto dele. Mas aí Yeshua vem e come na casa dos pecadores. Dá atenção para a prostituta. Aí o pessoal, não pode, que não sei o quê, não está se apegando ao sábio. E Yeshua fala assim, não, claro que eu estou. Eu não estou lá no templo discutindo, estou andando aqui com os meus discípulos. O que eu não posso fazer é fechar os olhos para o pecador que está lá. Mas isso não anula eu tenho que me apegar aos sábios. As duas coisas andam juntas. Então, olha como que Yeshua veio e falou assim, ele não anulou esse mandamento, mas ele falou,
vocês estão tão apegados ao sábio e estão esquecendo o pecador. Isso está errado. Você tem que dar atenção para os dois. Mas você tem que continuar se apegando aos sábios, como forma de se apegar a Deus. Mais um. Eita. Mandamento 202, positivo, de 248. Veja que é muito mais rico do que o decálogo, do que as 10 palavras, que fazem parte dos 613, tá ok? Tanto que eu nem os trouxe aqui, porque esses a gente já conhece, nem cabe discussão. Descarregar um animal cansado. Quando vires um asno, isso é o texto que está na Torá, em Êxodo 23. Quando vires um asno daquele que tu odeias, deitado debaixo da sua carga, não te recusarás a auxiliá-lo, auxiliá-lo-ás. Ou seja, eu vejo um burro cansado debaixo da carga de alguém que eu odeio, o que eu tenho que fazer, que é mandamento da Torá? Auxiliar. Aquele animal não pode ficar prostrado debaixo daquela carga. Quem tem burro aqui, gente, em casa, carregando carga? Ninguém tem. Mas tem um princípio maravilhoso. Olha só, se eu sou obrigado a ajudar o burro do indivíduo que eu odeio, que dirá ajudar o burro de alguém que eu gosto? E se eu sou obrigado a ajudar um burro, que dirá uma pessoa? Esse princípio permeia a Torá. Então não tem um mandamento, vá lá e ajuda a pessoa que está lá, mas tem um mandamento. Não, tem também, né, mandando ajudar as pessoas. Eu ia falar e parei. Mas o princípio está aí. E se eu fecho os olhos para isso, ou é porque eu não quero fazer e prefiro ficar na escuridão, ou é por ignorância. Mas o mandamento existe e está aí. E a gente tem estudado ele semana após semana. Está dito. Eu quero mostrar, eu encerro quando a gente mostrar 6 de cada, tá bom? Eu posso seguir mais um pouquinho? Tá bom. Isso daí, nas tuas festas, nas festas, passava-se fazendo a colheita. Ô, gente, era aqueles 10 guris de um saco de plantinha. Mas eu tenho o meu salário. De alguma forma eu tenho que ajudar o pobre. E eu sei disso porque a Torá está me ensinando para mostrar filhos. Porque eu amo. Volta. Dúvida. Ela fala, você não pode deixar. É um dos proibitivos. Uma outra proibição. Não deixar 6 honesta em Deuteronômio 15, 17. Se no meio de ti houver um mendigo entre os teus irmãos, numa das tuas cidades, na tua terra, que o Eterno teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, não fecharás a tua mão ao teu irmão. Então, eu não posso fechar a mão para o meu irmão que está necessitado. Olha como quando a gente resume isso tudo, ama teu próximo como a ti mesmo, a gente perde essa riqueza desses mandamentos retrógrados que já passaram e não servem mais para nada. Gente, não é assim que a coisa funciona. Um juiz não pode confiar na opinião de outro juiz. Para dar um veredito, um juiz deve ele mesmo analisar. E não ir pela maioria ou por outro juiz. Gente, nós estamos há 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás, a Torá está falando assim, não vá pela opinião dos outros. Julgue você estudando o caso. E da onde que sai isso da Torá? Lá em Êxodo 23, tem um pedacinho que fala assim, não siga a maioria para condenar alguém. Aí os rabinos falam assim, não siga a maioria para condenar alguém. Estava falando num contexto em que estava falando para juízes, né, os juízes da terra de Israel, aí sai este mandamento. Um juiz não pode confiar na opinião de outro juiz. Para quê? Para condenar uma pessoa. A proibição 299. Não dar um conselho enganoso. Você não encontra isso na Torá. Não dê um conselho mentiroso para o seu irmão. Mas a Torá fala o seguinte, em Levítico 19:4. Diante do cego não porás obstáculos. Qual é a interpretação rabínica? Para falar assim, essa é uma das 366 proibições. Levítico 19:4 fala assim, se alguém é cego, ou
diante do céu dos outros. Volto a dizer, Pai, a relação entre isso eu estou afirmando, como que eu pratico boas obras? Cumprindo os mandamentos. Descrever as principais informações sobre as mitzvot. Quantas são dadas a Moisés no deserto? Podem ter outras. As dadas por a Deus a Moisés no deserto. Quantas são? 613. Não são 10, não são 2, não é uma. Um novo mandamento, ou ama o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas, ou quando muito no meio cristão, os 10 mandamentos. Não. Dadas a Deus no Sinai foram 613. E exemplificar mandamentos positivos e proibitivos descritos na Torá, a gente já fez isso aqui e tem feito isso semanalmente. Uma coisa é certa, não são mandamentos retrógrados, não estão desconectados com a nossa vida diária. Fechar os olhos para eles é ficar nas trevas. Se a gente quer que as nossas boas obras brilhem, nós temos que conhecer esses mandamentos. E o que nós fazemos aqui, sábado após sábado, e não só no sábado, as outras vezes que nós temos nos reunidos, estudando a Torá, por mais que nem sempre a gente aponte, aqui é o mandamento tal, aqui é o mandamento tal, nós estamos sempre fazendo questão, não digo só de mim, aí todos os outros que fazem uso da palavra nessa casa, estamos trabalhando esses princípios. Quais princípios? Os princípios dos mandamentos que estão presentes na Torá. Tá bom? Então eu convido a todos vocês para que a gente estude e rompa com esse pensamento. Se você veio trazendo essa carga de onde você está vindo, você que nos visita, eu peço licença, mas afirmo para vocês, assim essa casa acredita, tá certo? Assim a comunidade messiânica caminha, dando atenção aos mandamentos que o Eterno nos deu, que brotaram do coração dele e transformam esse universo numa morada para o Altíssimo, que é o que eu quero, tá certo? Obrigado a todos, desculpa aí os 15 minutos, que também foram por culpa minha, né, por conta dos muitos meninos aí, mas agradeço a todos, um bom dia.